Se você chegou até este vídeo, talvez não tenha sido por acaso. Talvez exista algo dentro de você que já não aguenta mais a mesma vida de sempre, a mesma rotina, os mesmos pensamentos, as mesmas limitações que te fazem sentir que existe algo maior te esperando, mas que ainda não conseguiu alcançar. E hoje eu quero falar diretamente com essa parte de você que ainda acredita, mesmo em silêncio. Antes de qualquer coisa, se essa mensagem tocar o seu coração, eu te peço com sinceridade. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente o que você está sentindo agora. Porque às vezes, uma simples mensagem pode ser o começo de uma mudança que você esperou a vida inteira. Napoleon Hill dizia, em essência, que toda grande transformação começa primeiro na mente, antes de aparecer no mundo. E talvez este vídeo não seja apenas um conteúdo, talvez seja um despertar. Hoje não é sobre assistir, é sobre refletir, é sobre sentir e principalmente sobre decidir. Porque talvez pela primeira vez você esteja pronto para parar de esperar a vida acontecer e começar a criar a sua própria história. Quantas oportunidades você já deixou escapar apenas por medo de agir? E se hoje, exatamente agora, fosse o ponto de virada que separa a vida que você tem da vida que você nasceu para viver? Napoleon Hill observava que os grandes homens não são aqueles que esperam pela sorte, mas aqueles que forçam a sorte a aparecer através da decisão. Ele dizia, como se falasse diretamente à alma humana: a mente que decide vence o destino que hesita. E é aqui que tudo começa. No silêncio da sua própria consciência, existe uma batalha invisível acontecendo todos os dias, a luta entre o medo e a ação. E a maioria das pessoas, sem perceber, escolhe o medo, disfarçado de prudência, espera, timing perfeito. Mas a verdade é brutal e libertadora ao mesmo tempo. Não existe momento perfeito, existe decisão. Não espere sinais do universo, porque o universo já está respondendo às suas ações, não às suas intenções. Torne-se o próprio sinal. Seja você o evento que muda a direção da sua vida. Hill ensinava que o destino não é algo que acontece com você, mas algo que nasce de você. E quando você compreende isso profundamente, algo muda dentro da sua mente. Você para de pedir permissão à vida. Você começa a comandá-la. E agora pergunte a si mesmo, com honestidade brutal: você está vivendo ou apenas adiando a sua verdadeira existência? Porque cada oportunidade que você deixa passar por medo não desaparece. Ela se transforma em arrependimento. E arrependimento é o preço mais caro que um ser humano pode pagar. Mas existe um ponto de virada, um instante silencioso em que o homem ou a mulher olha para dentro de si e diz: chega, eu não vou mais esperar. Nesse instante nasce o despertar da mente indomável, a mente que não pede licença, a mente que não negocia com o medo, a mente que age. Afirmações que devem ser gravadas no seu espírito: eu sou o criador da minha realidade. Eu ajo antes do medo me parar. O meu destino começa agora. E lembre-se, o que você faz agora é o que define tudo o que você será depois. Existe um momento na vida de todo ser humano em que a consciência começa a pesar mais do que a ignorância. É o instante em que você percebe que não foi o mundo que te prendeu, mas as suas próprias decisões adiadas. E essa percepção dói, porque pela primeira vez você entende que ninguém veio te impedir. Você mesmo se parou. Napoleon Hill chamaria isso de o despertar da responsabilidade absoluta. O momento em que a mente para de culpar o exterior e começa a enxergar o poder interior. E quando isso acontece, não há retorno. Você começa a ver claramente que cada dia em que você escolheu o medo, você estava, na verdade, treinando a si mesmo para continuar pequeno.
Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. Você não se torna fraco por falhar. Você se torna fraco por não tentar. A mente humana é moldada pela repetição. Se você repete hesitação, você se torna hesitação. Se você repete ação, você se torna ação. E é por isso que os grandes pensadores sempre falaram sobre o domínio da mente antes do domínio do mundo, porque tudo começa dentro. Feche os olhos por um instante e pense: quantas versões de você já morreram dentro das suas próprias desculpas? Quantos sonhos foram enterrados não pela falta de capacidade, mas pela falta de decisão? Hill dizia que a pobreza começa na mente antes de se manifestar na carteira. Mas o mesmo vale para a riqueza, para o sucesso, para a liberdade. Tudo começa invisível. E o invisível governa o visível. Agora entenda isso profundamente. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você decide com intensidade e ação. É por isso que dois homens podem querer a mesma coisa, mas apenas um conquista. Não é sorte, é identidade mental. E agora você está diante de um ponto crítico. Ou você continua sendo alguém que observa a vida acontecer, ou se torna alguém que força a vida a responder. Pergunte a si mesmo sem fugir da resposta: o que eu estaria fazendo hoje se eu realmente acreditasse em mim? Porque a verdade é que você já sabe o que precisa ser feito. O problema nunca foi falta de informação, foi excesso de medo. Mas hoje, algo muda. Hoje nasce a versão de você que não espera mais. A versão que entende que cada segundo é uma construção de destino e que a única forma de mudar a vida é mudar a ação imediatamente. Napoleon Hill resumiria isso em uma única linha: a ação é a ponte entre o pensamento e a realidade. Sem ação, o pensamento morre. Sem decisão, a vida permanece igual. E agora, neste exato instante, você está diante de uma escolha silenciosa, mas poderosa: continuar esperando ou, finalmente, despertar. O homem desperto começa a perceber algo inquietante. A maioria das pessoas não está presa pela falta de oportunidades, mas pela crença de que ainda não chegou o momento certo, e essa crença é uma das ilusões mais perigosas da mente humana. Napoleon Hill observava que o fracasso raramente nasce de um grande erro repentino. Ele nasce de pequenas decisões adiadas, repetidas ao longo do tempo, até que a vida inteira se torna uma longa espera disfarçada de esperança. E aqui surge uma pergunta que incomoda profundamente. Você está realmente construindo sua vida, ou apenas esperando que ela mude sozinha? Porque a espera tem um preço invisível. Ela não parece destrutiva no começo. Pelo contrário, ela se disfarça de prudência, de calma, de vou pensar mais um pouco. Mas enquanto você pensa, o tempo age. Enquanto você hesita, o mundo avança. E quando você percebe, já não é mais o mesmo ponto de partida, é um ponto de atraso. Hill dizia que o destino favorece os decididos, não os indecisos, porque a indecisão cria uma prisão mental, onde a pessoa sempre acredita que amanhã será melhor para começar. Mas amanhã nunca chega como promessa. Ele chega como repetição do hoje. E assim, a vida entra num ciclo silencioso, o ciclo da intenção sem ação. Quantos sonhos já foram enterrados nesse ciclo? Quantas ideias brilhantes nunca saíram da mente porque o momento não era ideal? Mas a verdade que poucos querem aceitar é simples e dura. O momento ideal não existe para quem não decide criar o momento. E aqui está o ponto mais profundo deste capítulo. A vida não está esperando você se sentir pronto. Ela está respondendo ao que você faz enquanto ainda está inseguro. E isso muda tudo.
Porque agora você entende que não é necessário estar perfeito para começar. É necessário começar para evoluir. O erro não é agir cedo demais. O erro é nunca agir. E quando você olha para a sua própria história com honestidade, percebe algo silencioso. As maiores mudanças da sua vida não vieram quando você estava preparado. Vieram quando você foi forçado pela decisão, pela dor ou pela coragem de não continuar igual. Napoleon Hill chamaria isso de o ponto de ruptura do destino, o momento em que o indivíduo para de negociar com a vida e começa a participar dela ativamente. E esse ponto não chega com aviso, ele chega com consciência. Agora, observe a ilusão com clareza. Esperar não é descanso. Esperar é escolha. E toda escolha molda um futuro. Você pode chamar isso de paciência, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado de tempo. E o mais perigoso de tudo é que a espera conforta. Ela dá a sensação de segurança sem exigir movimento, mas o preço oculto é a estagnação da alma. E enquanto você permanece confortável, a vida que você deseja continua sendo construída por alguém que decidiu agir antes de você. Então, a pergunta final deste capítulo não é suave. Quanto da sua vida você já perdeu tentando encontrar o momento perfeito? Porque a resposta a essa pergunta não está no passado. Ela está no próximo movimento que você escolher fazer. A ilusão da espera sempre leva o ser humano a um lugar ainda mais perigoso, a indecisão. E a indecisão não é apenas ausência de escolha, é uma escolha silenciosa pela estagnação. Napoleon Hill dizia que a mente indecisa é como um navio sem leme. Pode até estar em movimento, mas nunca chega a lugar nenhum com propósito, e é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas pensam, analisam, reavaliam, imaginam cenários, criam possibilidades, mas nunca atravessam a linha da ação. E enquanto a mente se ocupa em pensar demais, a vida simplesmente continua passando. Agora, observe algo profundo. A indecisão não parece perigosa no início. Pelo contrário, ela parece inteligente. Ela dá a sensação de que você está sendo cuidadoso, estratégico, racional, mas por dentro ela está destruindo uma coisa essencial, o seu poder de avançar. Porque toda vez que você adia uma decisão importante, você não está parado. Você está sendo treinado para continuar parado. E isso cria um padrão mental. Hill chamaria isso de condicionamento da fraqueza. A mente aprende a hesitar, até que hesitar se torna automático. E então, um dia, você percebe que já não é mais você quem decide, é o medo que decide por você. E aqui surge uma pergunta que corta como uma lâmina. Quantas oportunidades você perdeu, não porque não podia, mas porque não decidiu? A verdade é que a vida não pune quem erra. A vida responde àqueles que não se movem, porque o movimento cria aprendizado. A imobilidade cria arrependimento. E o arrependimento é uma das formas mais silenciosas de sofrimento humano. Ele não grita, ele permanece, ele não explode, ele corrói. E quando você percebe, já está olhando para trás, imaginando versões da sua vida que nunca existiram. Mas aqui está uma verdade libertadora dentro dessa reflexão. Você nunca perde o que realmente decide conquistar. Você só perde o que abandona na mente antes de tentar. E é por isso que a indecisão é tão destrutiva. Ela não rouba apenas oportunidades, ela rouba identidade, porque aos poucos você começa a acreditar que não é capaz. Mas isso não é verdade. É apenas o resultado de uma mente treinada para não agir. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa no instante em que a decisão se torna mais forte que o medo. E isso significa que não é a ausência de medo que define o vencedor, mas a escolha de agir apesar dele. Agora pense com honestidade. Quantas vezes você já sabia o que precisava fazer,
mas escolheu esperar mais um pouco. E esse um pouco virou semanas, meses, anos. O tempo não destrói sonhos. A indecisão, sim. E ela faz isso de forma discreta, sem barulho, sem aviso. Até que um dia você percebe que a vida que você queria viver se tornou apenas uma lembrança de algo que poderia ter sido. Mas ainda existe algo poderoso aqui. Enquanto existe consciência, existe escolha. E enquanto existe escolha, existe mudança. O momento da decisão não está no passado, ele está sempre agora. Quando o homem finalmente começa a enxergar o preço da indecisão, algo inevitável acontece. Ele se volta para dentro e, ao olhar para dentro, descobre que o verdadeiro campo de batalha nunca esteve no mundo exterior, mas na mente. Napoleon Hill insistia em uma ideia que poucos compreendem em profundidade. O pensamento não é apenas reflexão, é criação. E isso muda tudo. Porque se o pensamento cria, então cada ideia repetida, cada crença alimentada, cada imagem mental sustentada, está moldando silenciosamente a realidade que você vive. A maioria das pessoas acredita que a vida acontece primeiro lá fora e depois entra na mente. Mas Hill afirmava o contrário. Primeiro você pensa, depois você vive. E essa inversão revela um segredo perigoso e poderoso ao mesmo tempo. Perigoso porque significa que muitos estão criando uma vida sem perceber o que estão criando. Poderoso porque significa que ninguém está preso ao destino, está preso ao padrão mental. Agora, pare e reflita. Quantas vezes você repetiu para si mesmo que algo era difícil demais? Quantas vezes você imaginou fracasso antes mesmo de tentar? Quantas vezes você alimentou a dúvida como se ela fosse uma verdade? Esses pensamentos não desapareceram. Eles se acumularam e, com o tempo, se transformaram em comportamento. E o comportamento repetido se torna destino. É assim que a mente cria realidades invisíveis antes que elas se tornem visíveis. Hill dizia que o homem é aquilo que ele pensa repetidamente ao longo do tempo. E isso não é filosofia abstrata, é engenharia mental. Porque a mente não distingue imaginação de realidade quando uma ideia é repetida com emoção e crença. E é por isso que duas pessoas podem viver no mesmo mundo, sob as mesmas condições, mas experimentarem destinos completamente diferentes. Uma acredita que é possível. A outra acredita que é impossível. E ambas estão certas, dentro do próprio sistema mental que construíram. Agora, observe algo profundamente transformador. Se a mente cria, então você não está atrasado. Você está apenas repetindo um padrão antigo, e padrões podem ser quebrados. Mas aqui está a parte que exige coragem. Você não muda sua vida apenas desejando mudança. Você muda sua vida mudando aquilo que você pensa quando ninguém está vendo. Porque é no silêncio da mente que o destino é escrito. E é aqui que surge o verdadeiro poder da consciência. A capacidade de interromper pensamentos automáticos e escolher pensamentos intencionais. Hill chamava isso de domínio do pensamento direcionado. Não se trata de pensar positivo superficialmente. Trata-se de pensar com direção, com propósito, com intenção consciente de construção. Agora, imagine por um instante, e se cada pensamento seu estivesse plantando uma semente invisível no futuro? O que você estaria colhendo hoje? Medo repetido gera hesitação. Dúvida repetida gera paralisia. Certeza repetida gera ação. E ação repetida gera transformação. O mundo externo apenas responde ao padrão interno que você sustenta. E isso significa algo profundo. Você não precisa esperar a vida mudar para mudar. Você precisa mudar o padrão mental que está criando a vida que você não quer mais viver. E isso começa em silêncio. Quando você decide não aceitar mais pensamentos que te diminuem. Quando você decide interromper a narrativa de limitação.
Quando você decide construir uma nova identidade mental antes mesmo de ver resultados externos. Hill dizia que a mente é como um jardim. Se você não plantar conscientemente, ervas selvagens crescem sozinhas. E essas ervas são os medos, as dúvidas, as crenças herdadas, as limitações repetidas por anos. Então a pergunta real não é o que eu quero conquistar, mas sim o que eu tenho alimentado dentro da minha mente todos os dias. Porque aquilo que você alimenta cresce, e aquilo que cresce domina. Mas agora você já não é o mesmo de antes. Você começa a perceber que não é vítima da vida, é autor da própria construção mental. E esse entendimento muda o eixo da existência. Porque a partir daqui, você não observa mais sua vida como algo que acontece. Você começa a observá-la como algo que responde. Quando o homem entende que a mente cria a realidade, ele entra em um novo nível de consciência, mas também em um novo nível de responsabilidade. Porque agora já não há mais desculpa, não há mais como culpar o destino, o tempo, as circunstâncias ou as pessoas. Agora você sabe que o que acontece fora de você é apenas reflexo do que foi sustentado dentro de você. E é exatamente aqui que a maioria desiste de verdade. Não porque não entendeu, mas porque entender exige mudança, e mudança exige disciplina. Napoleon Hill afirmava que o sucesso não é um evento, é um hábito repetido até que se torne identidade. E isso significa algo profundo. Não existe vitória sem repetição. Não existe conquista sem consistência. Não existe transformação sem disciplina invisível. A disciplina que ninguém vê. A disciplina que acontece quando não há aplausos. A disciplina que acontece quando ninguém está assistindo. Porque é nesse silêncio que o verdadeiro destino é construído. Agora pense com sinceridade. O que você faz quando ninguém está te cobrando? O que você faz quando ninguém está te observando? O que você faz quando o conforto te chama para desistir mais uma vez? É nesse ponto que se revela a diferença entre sonhadores e realizadores. Hill dizia que a maioria das pessoas fracassa não por falta de inteligência, mas por falta de disciplina emocional. Porque é fácil começar quando existe entusiasmo. Mas é extremamente difícil continuar quando o entusiasmo desaparece. E é justamente aí que o destino se separa. A disciplina não é um sentimento, é uma decisão diária contra a vontade momentânea. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. O seu futuro não está sendo definido nos grandes momentos da vida. Está sendo definido nas pequenas escolhas repetidas todos os dias. Levantar ou continuar deitado, agir ou adiar, persistir ou parar. Essas escolhas silenciosas constroem ou destroem destinos inteiros. E o mais impressionante é que, na maioria das vezes, ninguém percebe quando a vida está sendo moldada, porque ela não muda de forma repentina. Ela muda lentamente, quase imperceptivelmente. Até o dia em que você olha para trás e percebe que se tornou exatamente aquilo que repetiu por anos. Hill dizia que a mente disciplinada é a base de toda riqueza, poder e realização. Mas disciplina não é rigidez cega, é direção consciente. É quando você escolhe o longo prazo ao invés da gratificação imediata. É quando você escolhe construir ao invés de apenas sentir. E isso exige um tipo de força que não depende de motivação. Depende de identidade. Porque quem você acredita ser determina o que você suporta fazer. Se você acredita ser alguém comum, você aceita resultados comuns. Mas se você começa a se ver como alguém em construção constante, então até o esforço se torna parte do caminho. Agora, observe algo profundo. A maioria das pessoas não falha por falta de oportunidade. Elas falham por não conseguir sustentar o esforço depois da emoção inicial. Elas começam inspiradas, mas continuam distraídas. E a distração
É o inimigo silencioso da disciplina, porque ela não te destrói de uma vez. Ela te desvia aos poucos. Um dia perdido aqui, uma decisão adiada ali, um esforço interrompido acolá, até que o movimento desaparece completamente. E quando você percebe, já não está mais construindo nada, está apenas sobrevivendo aos dias. Mas o vencedor invisível faz diferente. Ele continua mesmo sem sentir vontade. Ele avança mesmo sem motivação. Ele repete mesmo quando ninguém acredita. Porque ele entende algo essencial. A vida não recompensa intensidade momentânea. Ela recompensa consistência silenciosa. E essa consistência cria algo poderoso dentro do ser humano. Identidade inabalável. Você deixa de ser alguém que tenta e se torna alguém que faz. E quando isso acontece, a realidade começa a responder de outra forma, porque o mundo não respeita a intenção, o mundo responde à evidência, e a disciplina é a evidência mais forte de todas. Agora, você começa a perceber que não precisa de grandes mudanças externas, você precisa de uma mudança interna sustentada todos os dias, e isso muda tudo. Porque não é sobre fazer uma vez, é sobre não parar. Quando a disciplina começa a se tornar parte da identidade, algo ainda mais profundo desperta dentro do ser humano, o propósito. E o propósito não é apenas um objetivo, é uma força invisível que começa a reorganizar toda a sua existência. Napoleon Hill dizia que o homem sem propósito é como um navio sem destino. Pode até se mover, mas nunca chega a lugar nenhum com significado. Isso revela uma verdade dura. Você pode ter disciplina, pode ter pensamento positivo, pode até ter coragem, mas sem propósito, tudo se torna frágil. Porque o propósito é o que sustenta o esforço quando tudo perde o sentido. Agora, pare por um momento e reflita profundamente. Quantas vezes você já começou algo com entusiasmo, mas desistiu porque não sabia exatamente por que estava fazendo aquilo? Quantas vezes você se esforçou, mas lá no fundo sentia que estava apenas repetindo movimentos sem direção? Isso acontece quando o fogo interno ainda não foi aceso. E sem fogo interno, qualquer vento externo apaga a chama. Hill ensinava que o verdadeiro poder humano nasce quando o desejo se transforma em obsessão direcionada. Não uma obsessão caótica, mas uma força clara, definida e constante. Porque quando você sabe exatamente por que está lutando, o sofrimento deixa de ser sofrimento e passa a ser investimento. E aqui está uma pergunta que corta fundo na alma. Você está vivendo por propósito ou apenas reagindo à vida? Porque reagir à vida é viver no modo automático, é aceitar o que vier, é sobreviver ao invés de construir. Mas viver por propósito é diferente. É quando você começa a ver sentido, até nas dificuldades. É quando você entende que cada desafio não está te atrasando, está te preparando. E isso muda completamente a forma como você enxerga o mundo. O homem comum pergunta: por que isso está acontecendo comigo? O homem com propósito pergunta: o que isso está tentando me ensinar? E essa pequena mudança de pergunta altera todo o destino. Hill dizia que o sucesso verdadeiro não é apenas material, ele é espiritual e mental ao mesmo tempo. Porque riqueza sem propósito é vazia. E esforço sem direção é desperdício de energia. Agora, imagine por um instante. E se tudo o que você já viveu até hoje não foi acaso, mas preparação? E se cada dor, cada perda, cada frustração estivesse moldando exatamente a força que você precisava para o próximo nível? Essa ideia muda a forma como você olha para a sua própria história. Porque nada mais é apenas sofrimento. Tudo começa a ter um significado oculto, mas o propósito não aparece pronto. Ele é descoberto no silêncio, na reflexão, na dor e na honestidade consigo mesmo. Ele nasce quando você para de viver o que os outros esperam e começa a viver o que sua consciência pede.
E esse momento não é confortável, porque exige ruptura, exige abandonar versões antigas de si mesmo, exige parar de viver para a aprovação externa e começar a viver por alinhamento interno. Hill dizia que o primeiro passo de todo grande homem é a decisão clara de quem ele não será mais, porque antes de construir algo novo, você precisa destruir a ilusão antiga. E isso nem sempre é suave, mas é necessário. Agora você começa a perceber algo poderoso. O propósito não elimina os problemas. Ele transforma problemas em combustível. E quando isso acontece, você deixa de fugir das dificuldades. Você começa a usá-las. Porque cada desafio passa a ser parte da construção da sua identidade mais forte. E aqui está o ponto mais profundo deste capítulo. Sem propósito, você desiste quando dói. Com propósito, você continua mesmo quando dói. E essa diferença muda absolutamente tudo. Porque a vida não recompensa quem começa. Ela recompensa quem permanece alinhado com o que acredita, mesmo quando ninguém entende. Agora você já não está apenas tentando melhorar. Você está começando a entender por que precisa continuar. E quando o porquê fica forte o suficiente, o como começa a aparecer sozinho. Quando o propósito se torna claro, o ser humano entra em um território onde a lógica já não é suficiente para sustentar a caminhada, porque agora ele começa a construir algo que ainda não existe. E é exatamente nesse ponto que a fé deixa de ser conceito religioso e se torna força mental. Napoleon Hill dizia que a fé é a visualização e crença no que ainda não é visível, mas já é real na mente. Isso muda completamente a forma de enxergar a realidade, porque agora você entende que tudo o que existe hoje já existiu primeiro como pensamento. Mas a grande pergunta é: você consegue continuar acreditando quando ainda não há resultados? A maioria das pessoas não consegue. Elas começam animadas, cheias de visão, cheias de energia. Mas quando o tempo passa e nada muda externamente, elas começam a duvidar internamente. E a dúvida é o primeiro passo da desistência invisível. Hill observava que a fé é testada no silêncio, não no resultado. É fácil acreditar quando tudo está funcionando, mas o verdadeiro poder aparece quando nada parece funcionar. E mesmo assim, você continua. E aqui está uma verdade profunda. A vida não responde ao seu desespero. A vida responde à sua convicção sustentada. Agora pense, quantas vezes você abandonou algo não porque era impossível, mas porque demorou mais do que você queria. E quantas vezes você confundiu atraso com fracasso? A fé exige maturidade mental, porque ela te obriga a caminhar sem garantias externas. Ela te força a confiar no invisível, enquanto o visível ainda não mudou. E isso separa os que apenas desejam dos que realmente realizam. Hill dizia que toda grande conquista começou como uma ideia mantida viva, tempo suficiente na mente de alguém que se recusou a desistir dela. E isso é essencial. Não foi a velocidade que criou o sucesso. Foi a persistência da crença. Agora, imagine algo profundamente transformador. E se aquilo que você ainda não vê já estivesse em construção? E se o seu atraso não fosse ausência de resultado, mas processo de formação? Essa mudança de perspectiva altera a forma como você suporta o caminho. Porque agora você não está mais esperando algo aparecer. Você está participando da construção de algo que ainda está invisível. Mas a fé verdadeira não é cega, ela é guiada. Ela não ignora a realidade, ela a atravessa. E isso exige uma força interna que não depende de motivação, depende de convicção. Convicção de que o esforço não é em vão. Convicção de que o invisível está se alinhando. Convicção de que cada passo, mesmo sem resultado imediato, está criando algo maior.
E aqui surge uma pergunta que separa mentalidades. Você acredita no que vê ou cria o que ainda não existe através da sua crença? Porque quem acredita apenas no visível vive limitado ao presente. Mas quem sustenta o invisível começa a moldar o futuro. Hill dizia que a fé é o elemento que transforma desejo em realidade concreta. Mas ela só funciona quando é acompanhada de ação consistente. Porque fé sem ação é ilusão, e ação sem fé é exaustão. Quando os dois se unem, algo extraordinário acontece. O ser humano deixa de reagir ao mundo e começa a criar junto com ele. Agora você começa a entender que não precisa de garantias. Você precisa de continuidade, não precisa de provas imediatas, precisa de consistência interna. E isso muda tudo, porque agora você não depende mais do externo para avançar. Você depende da sua capacidade de sustentar a visão mesmo no silêncio. E é nesse silêncio que os grandes destinos são moldados. Quando a fé começa a sustentar o invisível, surge inevitavelmente uma força oposta, tentando quebrar tudo: o medo. E o medo não aparece como um inimigo declarado. Ele aparece disfarçado de prudência, de cautela, de realismo, de "e se não der certo?". Napoleon Hill afirmava que o medo é apenas um pensamento sustentado com emoção negativa. Nada mais do que isso. Mas o problema é que esse nada mais controla a vida de milhões de pessoas. E aqui surge uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O medo não te impede de viver. Ele te impede de avançar. Ele não destrói seus sonhos diretamente. Ele te convence a não tentar. Ele não fecha todas as portas. Ele faz você mesmo evitar as portas abertas. E isso é muito mais perigoso, porque quando o medo assume o controle da mente, a pessoa começa a criar justificativas sofisticadas para não agir. Ela começa a dizer que não é o momento, que ainda precisa aprender mais, que precisa se preparar melhor, que precisa esperar estabilidade. Mas por trás de todas essas frases existe uma única raiz: medo de falhar. Hill ensinava que o medo é uma forma de escravidão mental voluntária, porque ninguém te obriga a temer. Você aprende a temer, e o que é aprendido também pode ser desaprendido. Agora pense profundamente. Quantas decisões importantes você já adiou, não porque não podia, mas porque imaginou o pior cenário antes mesmo de tentar? Quantas oportunidades você não perdeu no mundo real, mas na sua imaginação? O medo trabalha primeiro na mente. Depois, ele se manifesta na vida. E quando você percebe, já está vivendo dentro de limitações que nunca foram reais, apenas internalizadas. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. O medo não aparece para te destruir. Ele aparece para testar sua convicção, porque toda vez que você sente medo e ainda assim age, você está reprogramando sua identidade. Você está dizendo para si mesmo: eu não sou controlado por isso. E isso muda tudo. Hill dizia que coragem não é ausência de medo, mas a decisão consciente de agir apesar dele. E essa é uma das verdades mais importantes da jornada humana. Porque esperar o medo desaparecer é uma ilusão. Ele nunca desaparece completamente. O que muda é quem está no comando. Agora imagine, e se o medo que você sente hoje fosse apenas um sinal de que você está prestes a crescer? E se cada sensação de insegurança fosse, na verdade, um convite para atravessar um limite mental antigo? Essa perspectiva transforma o medo de prisão em portal. Mas isso exige consciência, porque o medo também sabe se disfarçar. Ele pode parecer lógica, pode parecer proteção, pode parecer maturidade, mas no fundo ele sempre tem a mesma intenção: te manter onde você está. E aqui está o ponto crítico. Toda vez que você escolhe não agir por medo, você fortalece o medo. Toda vez que você age apesar dele, você enfraquece ele.
E isso significa que o medo não é estático. Ele cresce ou diminui dependendo das suas escolhas. Hill dizia que o homem que domina o medo domina o próprio destino, porque o medo controla decisões, e decisões controlam resultados. Agora você começa a perceber algo essencial. Você não precisa eliminar o medo para vencer. Você precisa aprender a atravessá-lo. E cada vez que você atravessa, algo muda dentro de você. Você deixa de ser alguém que reage ao medo e se torna alguém que o transcende. E nesse ponto, o medo perde o poder de definir sua direção. Ele pode existir, mas não manda mais em você. E isso é liberdade mental. Agora você já não está lutando contra o mundo. Você está aprendendo a dominar a própria mente. E quando isso acontece, nenhuma limitação interna consegue mais se sustentar por muito tempo. Quando o homem começa a dominar o medo, ele entra em um novo estágio da consciência. Ele percebe que não está apenas tentando mudar sua vida. Ele está tentando mudar sua realidade interna. E é aqui que nasce uma das verdades mais profundas que Napoleon Hill ensinava. Riqueza não começa no mundo externo. Começa na forma como você pensa, sente e se enxerga. A maioria das pessoas acredita que a riqueza é um destino financeiro, mas Hill via de forma diferente. Para ele, riqueza é um estado mental que se manifesta em resultados externos, e isso muda tudo, porque agora você entende que não é o dinheiro que transforma a mente, é a mente que determina a relação com o dinheiro. E quando a mente está limitada, a riqueza também se limita. Agora pare e reflita com sinceridade. Quantas vezes você já pensou que a abundância era para outros tipos de pessoas? Quantas vezes você acreditou, mesmo que em silêncio, que algumas conquistas não eram para você? Essas crenças não aparecem de forma óbvia. Elas se escondem nas pequenas decisões, na forma como você reage às oportunidades, na forma como você pensa sobre valor próprio, na forma como você imagina seu futuro. E sem perceber, essas crenças moldam o teto da sua vida. Hill dizia que a mente humana é como um ímã poderoso. Ela atrai aquilo que ela acredita ser compatível com sua identidade. Isso significa que você não atrai apenas o que deseja. Você atrai o que acredita merecer. E aqui está uma verdade desconfortável. O mundo externo apenas reflete o nível de consciência interna. Agora, imagine algo profundo. E se sua situação atual não fosse um destino final, mas um reflexo temporário da sua mentalidade atual? Essa ideia muda tudo. Porque agora não existe mais desespero. Existe possibilidade de reconstrução. Mas essa reconstrução começa dentro. Não começa com dinheiro. Não começa com oportunidades externas. Começa com uma nova forma de pensar sobre si mesmo. Hill afirmava que a riqueza nasce de 3 elementos invisíveis: pensamento claro, desejo intenso e ação consistente. Mas existe um 4º elemento que poucos compreendem: identidade. Porque você nunca alcança algo que contradiz profundamente quem você acredita ser. E é por isso que tantas pessoas se sabotam quando começam a crescer. Não é falta de oportunidade, é conflito de identidade. Agora pense, você está tentando alcançar riqueza, mas sua mente ainda opera como alguém que teme abundância? Você deseja prosperidade, mas ainda pensa como alguém que precisa se limitar para sobreviver? Esse conflito interno cria resistência, e essa resistência impede crescimento sustentável. Mas quando a identidade começa a mudar, tudo muda junto. Você começa a pensar diferente, começa a agir diferente, começa a perceber oportunidades que antes eram invisíveis. E isso não é mágica, é alinhamento mental.
Hill dizia que o homem se torna aquilo que ele pensa repetidamente sobre si mesmo, e isso significa que sua vida financeira não é apenas sobre dinheiro, é sobre autoimagem. Agora, observe profundamente. A riqueza não é apenas ter mais, é se tornar alguém que sabe sustentar mais. Porque muitos até recebem oportunidades, mas não conseguem mantê-las. E isso acontece porque a mente ainda não evoluiu junto com o resultado. E aqui está uma verdade poderosa. O crescimento externo sem crescimento interno gera instabilidade. Mas crescimento interno gera expansão natural, sem esforço forçado, sem ansiedade constante. Agora você começa a entender algo essencial. A abundância não é algo que você persegue. É algo que você permite, e essa permissão nasce de dentro. Quando você para de pensar como alguém limitado e começa a pensar como alguém em expansão, a realidade começa a responder, não de forma imediata, mas de forma inevitável. E nesse ponto, você percebe que nunca esteve realmente preso. Você apenas estava operando com uma versão menor de si mesmo. Quando o homem chega até aqui, já não é mais o mesmo que começou esta jornada. Algo mudou silenciosamente dentro dele. Ele já não acredita que a vida é apenas uma sequência de acontecimentos aleatórios. Ele começa a perceber um padrão invisível por trás de tudo, pensamentos moldando ações, ações moldando hábitos, hábitos moldando destino. E agora, tudo se torna claro. Napoleon Hill dizia que existe um momento na vida de todo ser humano em que a consciência não permite mais viver em ignorância, um ponto sem retorno. E esse ponto não chega com barulho, ele chega com entendimento. Agora você enxerga que a sua vida nunca foi apenas sobre o que aconteceu com você, mas sobre o que você fez com aquilo que aconteceu. E essa percepção é libertadora e assustadora ao mesmo tempo, porque agora não existe mais como terceirizar responsabilidade. Não existe mais como culpar o tempo. Não existe mais como esperar que alguém venha te salvar, porque a verdade se tornou evidente. Você sempre esteve no comando da direção, mesmo quando achava que não estava. E isso muda tudo. Agora pense profundamente. Quantos momentos da sua vida você tratou como finais, quando eram apenas começos disfarçados? Quantas vezes você desistiu exatamente quando estava prestes a atravessar o ponto de virada? Hill ensinava que o sucesso muitas vezes está logo depois da última tentativa que a maioria abandona. E isso revela algo poderoso. A diferença entre quem vence e quem desiste não está na capacidade, está na continuidade. Agora, neste exato instante, você está diante da mesma escolha que sempre esteve diante de você. Mas agora você enxerga com mais clareza. Continuar esperando ou finalmente assumir o controle consciente da sua trajetória. E aqui está a verdade mais profunda desta jornada inteira. A oportunidade nunca foi algo externo, ela sempre foi interna. Era a capacidade de decidir, de agir, de persistir, de acreditar mesmo sem garantias, de continuar mesmo sem aplausos, de avançar mesmo sem certeza. E agora você entende que não existe o momento certo, existe o momento escolhido. Hill diria que o destino não pertence aos mais fortes, mas aos mais conscientes, aqueles que percebem que cada segundo é uma construção invisível de futuro. E por isso, desperdiçar o agora é desperdiçar tudo, mas utilizar o agora é criar tudo. E neste exato instante, você está no único ponto da vida onde algo pode realmente mudar. O presente, não o passado, não o futuro. O agora. Porque é no agora que decisões são tomadas, e decisões são o início de tudo. Agora, a pergunta final não é filosófica, ela é prática, direta e inevitável. O que você vai fazer a partir deste momento?
porque a vida não está esperando sua reflexão terminar. Ela está esperando sua ação começar. E se existe algo que Napoleon Hill repetiria até o fim, seria isso: a vida recompensa quem transforma pensamento em movimento. E agora, o movimento é sua responsabilidade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já não aceita mais a vida do jeito que ela era antes. Talvez você tenha sentido cada palavra como um chamado silencioso, como se essa mensagem não estivesse apenas sendo ouvida, mas despertada dentro da sua própria mente. E se for assim, então nada disso foi por acaso, porque toda transformação começa exatamente assim. Quando você decide não ignorar mais aquilo que a sua alma já sabe há muito tempo. Agora eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se ele acendeu uma chama, mesmo que pequena, dentro do seu coração, se inscreva no canal. Deixe o seu like e comente o que essa mensagem fez você sentir, porque a sua voz pode inspirar outra pessoa que está quase desistindo. Lembre-se, Napoleon Hill dizia, em essência, que nenhum grande destino é construído sozinho. Ele sempre começa com uma ideia compartilhada, alimentada e fortalecida pela mente de muitos. E talvez hoje você não seja apenas alguém assistindo. Talvez você seja alguém despertando. Não deixe essa sensação morrer aqui. Leve isso com você. E a partir de hoje, não espere mais a vida mudar. Crie a mudança, porque o momento é agora.